Ela foi desprezada pelo marido, mas saiu com seu ex-namorado que ficou milionário. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Marina observava, a xícara de café intocada sobre a mesa da cozinha, enquanto os primeiros raios de sol atravessavam a janela. O apartamento estava mergulhado em um silêncio familiar, aquele tipo de quietude que havia se tornado sua companheira constante nos últimos 3 anos. Ricardo, seu marido, já tinha saído para trabalhar como sempre, sem se despedir. A rotina era conhecida. Ele partia antes do amanhecer e retornava tarde da noite quando ela já estava recolhida no quarto de hóspedes. Uma escolha silenciosa que fizera há meses, sem que ele sequer questionasse. As paredes do apartamento guardavam histórias de renúncias que Marina colecionava como páginas de um diário nunca escrito. A faculdade de gastronomia interrompida no último ano, os encontros com as amigas cada vez mais raros, as visitas à família reduzidas a datas comemorativas. Tudo isso foi sendo podado gradualmente, como um jardim que se deixa morrer por falta de cuidado. Naquela manhã, algo estava diferente. Talvez fosse o peso extra do silêncio ou o modo como a luz entrava pela janela. Mas Marina sentia que aquele dia aguardava uma mudança. Seus olhos percorreram a cozinha impecável, seu último refúgio, onde ainda se permitia criar, experimentar receitas, mesmo que Ricardo nunca as provasse. Ali, entre açúcar e farinha, ela ainda encontrava fragmentos da mulher que costumava ser. O relógio marcava 8h47 quando ouviu o som inesperado da chave girando na fechadura. Ricardo nunca voltava para casa nesse horário. Seu coração acelerou, não de expectativa, mas de um pressentimento que não sabia nomear. Ele entrou na cozinha com passos medidos, o terno perfeitamente alinhado, carregando uma pasta de couro que ela nunca tinha visto antes. Sem dizer uma palavra, Ricardo colocou a pasta sobre a mesa e retirou dela um envelope pardo. O gesto foi mecânico, como se estivesse em uma de suas reuniões de negócios. Marina observou o envelope deslizar pela superfície da mesa até parar diante dela. Seus dedos tremeram levemente ao tocá-lo, mas sua mente estava estranhamente calma. São os papéis do divórcio, ele declarou com a mesma entonação que usaria para discutir o clima. Já está tudo acertado com os advogados, só precisa assinar. Marina abriu o envelope com uma serenidade que a surpreendeu. As páginas estavam organizadas com post-its amarelos, indicando onde deveria assinar. Típico de Ricardo, sempre prático, sempre eficiente. Enquanto lia os documentos, memórias dos últimos 3 anos passavam por sua mente como um filme em câmera lenta. O casamento apressado, as primeiras decepções, as tentativas frustradas de construir uma conexão real, as noites vazias. Pegou a caneta que ele oferecia e, sem hesitar, assinou cada página marcada. Cada assinatura era como se estivesse desfazendo um nó que a sufocava há tanto tempo. Quando terminou, devolveu os papéis a Ricardo com um gesto suave, quase gentil. Você tem até o final da semana para retirar seus pertences, ele informou, guardando os documentos na pasta. Deixei um cheque com valor suficiente para você se estabelecer em outro lugar. Marina assentiu ainda em silêncio. Ricardo ajeitou a gravata, um gesto nervoso que ela reconhecia dos tempos de namoro, e caminhou até a porta. Antes de sair, parou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas fiel à sua natureza, apenas inclinou levemente a cabeça em despedida e partiu. O som da porta se fechando ecoou pelo apartamento. Marina permaneceu sentada, olhando para a xícara de café agora fria. Suas mãos não tremiam mais. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo diferente crescendo em seu peito. Não era dor, nem raiva, nem mesmo tristeza. Era uma sensação de leveza, como se tivesse sido libertada de uma prisão que ela mesma ajudou a construir. O pequeno apartamento no bairro Jardins tinha apenas 45 metros quadrados, mas para Marina representava um universo de possibilidades. Depois de recolher seus pertences pessoais, algumas roupas, livros de receitas herdados da avó e seus equipamentos básicos de confeitaria, ela se mudou sem olhar para trás. O cheque que Ricardo deixara
permanecia intacto em sua bolsa. Havia decidido que não usaria aquele dinheiro. Preferia recomeçar com suas próprias economias, guardadas secretamente durante os anos de casamento. A mudança aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Marina observava as gotas escorrerem pela janela de seu novo lar enquanto organizava a pequena cozinha. Cada utensílio encontrava seu lugar com precisão cirúrgica, batedeiras, formas, peneiras, como peças de um quebra-cabeça que começava a fazer sentido. O aroma de baunilha já impregnava o ar. Tinha feito questão de preparar um bolo assim que chegou, como se quisesse marcar território, transformar aquele espaço impessoal em algo seu. Foi durante essa organização que a primeira tontura a atingiu. Marina precisou se apoiar na bancada da cozinha, respirando fundo enquanto o mundo girava levemente ao seu redor. Atribuiu o mal-estar ao estresse dos últimos dias, a mudança brusca em sua vida. Mas uma vozinha insistente em sua mente sussurrava outra possibilidade, uma que ela ainda não estava pronta para considerar. Os dias seguintes foram de adaptação e descobertas. Marina retomou contato com antigas amigas, surpreendendo-se com a naturalidade com que foram acolhidas suas ligações, como se o tempo não tivesse passado. Clara, sua melhor amiga dos tempos de faculdade, foi a primeira a visitá-la no novo apartamento. "Esse lugar tem sua cara", Clara comentou, sentada à pequena mesa da cozinha, provando um cupcake recém-saído do forno. Acolhedor, cheio de personalidade. Totalmente diferente daquela mansão fria onde você vivia. Marina sorriu, mas o sorriso vacilou quando outra onda de tontura a atingiu. Clara percebeu imediatamente a mudança no semblante da amiga. "Já é a terceira vez que você fica assim desde que cheguei", observou Clara preocupada. "E não me venha com essa história de estresse. Quanto tempo de atraso você está?" A pergunta atingiu Marina como um soco no estômago. Tinha evitado fazer as contas, mas agora, forçada a pensar sobre isso, a realidade se impôs. 6 semanas. Estava com 6 semanas de atraso. "Eu comprei um teste", Clara anunciou tirando uma caixinha da bolsa. "Imaginei que você estaria ocupada demais se reinventando para pensar nisso." Marina pegou o teste com mãos trêmulas. 15 minutos depois, sentada no pequeno banheiro de seu novo apartamento, ela encarava o resultado positivo com uma mistura complexa de emoções. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza ou desespero. Era como se seu corpo estivesse liberando toda a tensão acumulada nos últimos anos. "O que você vai fazer?" Clara perguntou suavemente, sentada ao seu lado no chão do banheiro. Marina respirou fundo, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Seu olhar vagou pela pequena cozinha visível através da porta aberta do banheiro, detendo-se nos livros de receitas cuidadosamente organizados na prateleira, nas formas reluzentes, nos potes de ingredientes etiquetados com sua letra caprichosa. "Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo", respondeu com uma certeza que não sabia que possuía. "Vou realizar meu sonho. Vou abrir minha própria confeitaria." Clara apertou sua mão em silêncio, um gesto que carregava mais apoio do que 1000 palavras poderiam expressar. Através da janela, o sol da tarde começava a se pôr, pintando o céu de tons rosados. Marina colocou a mão sobre o ventre ainda plano, sentindo uma corrente de energia percorrer seu corpo. Aquele não era o fim que imaginava para seu casamento, mas talvez fosse exatamente o começo que precisava para sua vida. O aroma adocicado de baunilha e canela preenchia o pequeno espaço, que após 2 meses de reforma, finalmente se transformara na Delícias da Mari. Marina observava orgulhosa o resultado de semanas de trabalho intenso. As paredes em tom coral suave, as prateleiras de madeira rústica exibindo bolos artesanais, a vitrine refrigerada repleta de doces coloridos e o balcão acolhedor onde os clientes poderiam degustar suas criações com uma xícara de café especial. Suas economias, combinadas com um pequeno empréstimo, permitiram que ela alugasse e reformasse o antigo espaço de uma floricultura no coração do bairro. Clara, que se tornara sua sócia minoritária, havia insistido em manter alguns elementos do antigo estabelecimento, como o jardim vertical na parede dos fundos
e as grandes janelas que deixavam a luz natural inundar o ambiente. A barriga de 4 meses já começava a se pronunciar discretamente sob o avental personalizado, mas Marina optara por manter a gravidez em segredo dos clientes. Não por vergonha, mas por querer que seu trabalho falasse por si mesmo. As receitas que desenvolvera eram uma mistura de memórias afetivas, bolos e doces que sua avó lhe ensinara, com toques contemporâneos que agregava após horas de pesquisa e experimentação. Você precisa provar isso, Marina disse a Clara, oferecendo uma colher do recheio que acabara de preparar. Era uma combinação de chocolate belga com frutas vermelhas e um toque sutil de pimenta rosa, sua mais nova criação. Clara fechou os olhos ao provar, deixando escapar um suspiro de aprovação. Isso é diferente. Tem algo familiar, mas ao mesmo tempo é surpreendente. Como você consegue? Marina sorriu, acariciando distraidamente a barriga. Acho que é como a vida. Às vezes precisamos misturar o conhecido com o novo para criar algo especial. O sino da porta tilintou, anunciando o primeiro cliente do dia. Marina ajustou o avental e se preparou para recebê-lo, mas suas palavras de boas-vindas morreram na garganta. Parado à porta estava um homem alto, de ombros largos, vestindo um terno bem cortado que não conseguia esconder sua natureza despojada. Seus olhos, de um verde profundo que ela conhecia tão bem, a fitavam com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Marina? A voz de Gabriel soou exatamente como ela se lembrava, grave, melodiosa, com aquele leve sotaque do interior que nem anos morando na capital conseguiram apagar. O tempo pareceu congelar. 10 anos haviam se passado desde a última vez que o vira, quando ele partira para Londres em busca de sua grande oportunidade no mercado financeiro. Na época, eram jovens demais, cheios de sonhos diferentes que apontavam para direções opostas. O rompimento, embora doloroso, parecera a única opção sensata. Gabriel, ela conseguiu dizer finalmente, sua voz mais firme do que esperava. Que surpresa! Ele deu alguns passos para dentro da confeitaria, seus olhos percorrendo o ambiente, antes de voltarem a se fixar nela. Então você realizou seu sonho, comentou, um sorriso suave brincando em seus lábios. Sempre soube que um dia você teria seu próprio lugar. Clara, percebendo a intensidade do momento, discretamente se retirou para a cozinha, deixando-os sozinhos no salão principal. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de memórias não ditas, de possibilidades que ficaram suspensas no tempo. O que te traz de volta? Marina perguntou, ocupando-se em organizar alguns doces na vitrine para disfarçar o tremor em suas mãos. O sorriso de Gabriel esmoreceu levemente. Voltei há algumas semanas. Minha irmã, Júlia, Ele fez uma pausa, respirando fundo. Precisei voltar para cuidar de algumas coisas. Marina sentiu o peso em suas palavras. Júlia, que era praticamente uma filha para Gabriel desde que seus pais se foram, sempre fora uma presença luminosa na vida de todos que a conheciam. Algo na expressão dele dizia que aquela história tinha mais camadas de dor do que ele estava pronto para compartilhar. Nas semanas que se seguiram, ao reencontro inesperado, Gabriel tornou-se presença constante na confeitaria. Chegava sempre no mesmo horário, pouco depois do almoço, quando o movimento era mais tranquilo. Sentava-se à mesa do canto, próxima à janela, e pedia um café com qualquer doce que Marina sugerisse. Às vezes, ficava por horas trabalhando em seu laptop, outras vezes apenas observava o movimento da rua, perdido em pensamentos. Marina percebia como ele estava diferente do rapaz que conhecera. O sucesso profissional era evidente em suas roupas elegantes e no relógio discreto, mas caro, que usava. Porém, havia uma melancolia em seus olhos que não existia antes, uma sombra que aparecia principalmente quando ele se distraía olhando para o jardim vertical, que tanto lembrava o jardim que Júlia cultivava. Em uma tarde particularmente tranquila, enquanto ela organizava uma nova remessa de ingredientes, Gabriel aproximou-se do balcão com uma expressão diferente, mais leve. "Sabe o que isso me lembra?" ele perguntou, apontando para o bolo de canela que ela acabara de colocar na vitrine.
Aquela tarde na casa da sua avó, quando tentamos fazer um bolo e quase incendiamos a cozinha. Marina riu, lembrando-se do episódio. Você confundiu colher de sopa com xícara na medida da farinha. E você estava tão determinada a me ensinar a fazer o glacê que nem percebeu que o bolo estava queimando. Ele completou, seus olhos brilhando com a memória. O momento de descontração foi interrompido por uma onda súbita de náusea que atingiu Marina. Ela tentou disfarçar, mas seus reflexos a atraíram e ela precisou se apoiar no balcão. Gabriel imediatamente contornou o móvel, segurando-a pelo braço com gentileza. Você está bem? A preocupação em sua voz era genuína. Antes que ela pudesse responder, Clara emergiu da cozinha carregando uma bandeja de cupcakes frescos. Ao ver a cena, largou tudo sobre o balcão e correu para ajudar a amiga. Mari, você precisa se sentar um pouco, Clara disse firmemente, lançando um olhar significativo para o avental que já não conseguia esconder totalmente a barriga de Marina. Gabriel, percebendo algo que não havia notado antes, deu um passo para trás. Seus olhos se fixaram na silhueta de Marina com uma mistura de surpresa e compreensão. Você está... Ele começou, mas não completou a frase. Marina assentiu lentamente, sentando-se em uma das cadeiras que Clara trouxera. 5 meses, ela confirmou, sua mão instintivamente pousando sobre a barriga. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de perguntas não feitas. Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina reconhecia de quando ele estava processando informações difíceis. O pai... Ele hesitou, claramente desconfortável em fazer a pergunta. Não sabe, Marina respondeu simplesmente. E por enquanto, prefiro manter assim. Gabriel assentiu, respeitando sua decisão mesmo, sem entender completamente. Seus olhos, no entanto, não conseguiam se desviar da pequena protuberância que agora notava claramente sob o avental. Tem sido difícil? Ele perguntou suavemente, puxando uma cadeira para sentar-se ao lado dela. Marina sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Diferente do que imaginei, mas não difícil. Na verdade, tem sido libertador. Naquele momento, um grupo de clientes entrou na confeitaria, trazendo consigo o burburinho de conversas animadas. Clara rapidamente assumiu o atendimento, deixando Marina e Gabriel em seu momento de confidências. Você sempre foi a pessoa mais forte que conheci, Gabriel comentou, sua voz carregada de uma admiração que ia além do momento presente. Mesmo quando éramos jovens, você tinha essa capacidade incrível de transformar desafios em oportunidades. Marina sentiu seu coração acelerar com as palavras dele, não apenas pelo elogio, mas pela maneira como ele a olhava, como se estivesse vendo não apenas quem ela era agora, mas todas as versões dela que ele conhecera ao longo dos anos. O sucesso da Delícias da Mari crescia de forma orgânica. O que começou com clientes do bairro logo se expandiu para encomendas de eventos e festas. Marina desenvolveu uma linha especial de doces funcionais, pensando nas gestantes como ela, que queriam satisfazer a vontade de doce sem abrir mão da saúde. Essa decisão revelou-se um diferencial inesperado, atraindo um público fiel e específico. Em uma manhã particularmente agitada, enquanto finalizava uma encomenda especial de mini brownies para um evento corporativo, Marina notou um senhor discreto sentado em uma das mesas do fundo. Ele provava metodicamente cada item que pedia, fazendo anotações em um pequeno caderno de capa preta. Seu rosto lhe pareceu vagamente familiar, talvez de alguma revista ou programa de televisão. Clara, que acabara de retornar de uma entrega, aproximou-se apressadamente do balcão, seus olhos arregalados de excitação. Mari, você sabe quem é aquele senhor? Sussurrou, inclinando-se para mais perto. É o Augusto Meirelles, o crítico gastronômico mais respeitado da cidade. Ele escreve para as principais revistas do país. O coração de Marina acelerou. Tinha acompanhado as críticas de Augusto durante seus estudos de gastronomia, admirando sua capacidade de descrever não apenas o sabor dos pratos, mas a história e a emoção por trás de cada criação. Gabriel, que chegava para sua visita habitual,
percebeu imediatamente a atmosfera diferente no ambiente. Com a experiência de anos no mundo corporativo, reconheceu o crítico instantaneamente. Aproximou-se do balcão onde Marina estava, colocando discretamente a mão sobre seu ombro em um gesto de apoio. "Respire fundo", ele murmurou. "Você está fazendo exatamente o que sempre sonhou, e está fazendo muito bem." O toque de Gabriel em seu ombro enviou uma corrente elétrica por seu corpo. Nos últimos dias, sua presença tinha se tornado mais do que um conforto. Era uma âncora, um lembrete constante de que ela não estava sozinha nessa jornada. O momento foi interrompido quando Augusto Meirelles se levantou e caminhou até o balcão. Seu rosto austero se abriu em um sorriso surpreendentemente caloroso. "Senhorita Marina?", ele perguntou, estendendo a mão. "Gostaria de parabenizá-la. Há muito tempo não encontrava um lugar que conseguisse combinar tão bem tradição e inovação. Aquele bolo de especiarias com calda de frutas vermelhas me fez lembrar dos bolos que minha avó fazia, mas com um toque completamente contemporâneo." Marina sentiu as pernas tremerem levemente, grata pela presença firme de Gabriel ao seu lado. "Obrigada, Sr. Meirelles. É uma honra recebê-lo. Aqui, por favor, me chame de Augusto." Ele sorriu, tirando um cartão do bolso. "Gostaria de fazer algumas encomendas especiais para eventos que organizo. E, se me permitir, pretendo escrever sobre este lugar encantador na minha próxima coluna." Quando o crítico se despediu, Marina precisou se sentar. A emoção, combinada com o cansaço da gravidez, deixou-a momentaneamente sem fôlego. Gabriel imediatamente trouxe um copo d'água, enquanto Clara praticamente dançava de alegria pela confeitaria. "Isso é incrível, Mari", Clara exclamou. "Uma crítica do Augusto Meirelles pode mudar tudo." Marina assentiu, ainda processando o que acabara de acontecer. Seu olhar encontrou o de Gabriel, que a observava com uma expressão que misturava orgulho e algo mais, algo que ela ainda não estava pronta para nomear. "Acho que precisamos comemorar", ele sugeriu, seus olhos brilhando. "Que tal um jantar? Conheço um lugar tranquilo, com uma vista incrível da cidade." O convite pairou no ar, carregado de possibilidades. Marina sentiu seu coração acelerar novamente, mas por razões completamente diferentes. Antes que pudesse responder, a porta da confeitaria se abriu, e uma figura familiar entrou, fazendo com que o sangue congelasse em suas veias. Ricardo estava parado à entrada, seu olhar alternando entre ela, sua barriga agora visível, e Gabriel ao seu lado. O ar no ambiente subitamente ficou pesado, carregado de tensão não resolvida e palavras não ditas. O silêncio que se instalou na confeitaria era quase palpável. Clara, percebendo a tensão, começou discretamente a dispensar os poucos clientes que ainda estavam no local, virando a plaquinha da porta para "fechado". Gabriel permaneceu ao lado de Marina, sua presença uma fortaleza silenciosa. Ricardo deu alguns passos para dentro do estabelecimento, seus olhos fixos na barriga de Marina. Seu rosto, normalmente impassível, demonstrava uma mistura de emoções que ela nunca tinha visto antes. "Quanto tempo?", ele perguntou, sua voz controlada, mas com uma nota de tensão subjacente. Marina endireitou-se na cadeira, uma mão instintivamente protegendo a barriga. 5 meses e meio. O cálculo era simples. A criança havia sido concebida durante o casamento. Ricardo fechou os olhos por um momento, processando a informação. Quando os reabriu, seu olhar estava diferente, quase vulnerável. "Por que não me contou?", perguntou, dando mais um passo em direção a ela. Gabriel tensionou-se visivelmente, mas Marina tocou levemente seu braço, um pedido silencioso para que deixasse ela lidar com a situação. "Contar?", Marina repetiu, sua voz surpreendentemente calma. "Ricardo, nos últimos meses do nosso casamento, você mal olhava para mim. Passávamos semanas sem ter uma conversa real. Quando você me entregou os papéis do divórcio, nem sequer perguntou como eu estava." Ricardo passou a mão pelo rosto, um gesto raro de desconforto. "As coisas eram complicadas." Não eram", Marina respondeu, levantando-se devagar. "Eram muito simples, na verdade. Você nunca quis um casamento de verdade,
Queria uma parceria conveniente. Eu tentei ser o que você queria. Moldei minha vida para caber nos seus padrões, mas nunca foi suficiente. O ar-condicionado zumbia suavemente ao fundo, único som no ambiente carregado de tensão. Clara observava a cena da porta da cozinha, pronta para intervir se necessário. Gabriel permanecia em silêncio, respeitando o momento, mas sua postura indicava que estava atento a qualquer movimento. Eu comecei terapia. Ricardo falou abruptamente. Depois que você saiu, percebi algumas coisas. Tenho o direito de participar da vida do meu filho. Marina sentiu uma onda de emotions contraditórias. Raiva, tristeza, uma ponta de pena. Participar? Ela questionou suavemente. Como você? Participou do nosso casamento, aparecendo quando convém, mantendo distância emocional, tratando tudo como uma obrigação a ser cumprida. Ricardo deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe físico. Seus olhos percorreram o ambiente da confeitaria, notando pela primeira vez os detalhes. As fotografias nas paredes, os arranjos cuidadosos nas vitrines, o aroma acolhedor de canela e baunilha. Você construiu tudo isso sozinha, ele constatou. Um toque de admiração involuntária em sua voz. Não, Marina corrigiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Não sozinha. Construí com pessoas que realmente se importam, que estão presentes não por obrigação, mas por escolha. Seu olhar encontrou o de Gabriel por um momento e algo passou entre eles. Uma compreensão mútua, um reconhecimento silencioso de sentimentos que começavam a florescer. Ricardo percebeu a troca de olhares e seu rosto se fechou novamente. Tirou um cartão do bolso e colocou sobre o balcão. Meu advogado entrará em contato para discutirmos os termos da guarda compartilhada. Antes que ele pudesse se virar para sair, Marina deu um passo à frente. Ricardo, chamou, sua voz firme. Você pode participar da vida desta criança, mas será nos meus termos. Não vou permitir que ela cresça se sentindo invisível ou inadequada, como eu me senti durante nosso casamento. Um músculo tremeu no maxilar de Ricardo, mas ele assentiu brevemente antes de sair. O sino da porta tilintou com sua partida, e Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Gabriel a amparou imediatamente, guiando-a de volta à cadeira. A crítica de Augusto Meirelles foi publicada num domingo, ocupando 2 páginas inteiras do caderno de gastronomia do jornal mais importante da cidade. O texto, elegante e sensível, não apenas elogiava os sabores e a técnica das criações de Marina, mas também captava a essência do lugar. Há estabelecimentos que servem doces e há lugares que servem memórias açucaradas. A Delícias da Mari pertence à 2ª categoria. Cada criação conta uma história, cada sabor desperta uma lembrança. O impacto foi imediato. Na segunda-feira, uma fila se formou na porta antes mesmo da confeitaria abrir. Clara teve que contratar 2 atendentes extras às pressas, enquanto Marina se desdobrava na cozinha para manter a qualidade e o padrão de cada item. Precisamos de mais espaço, Clara comentou numa tarde, particularmente movimentada, equilibrando 3 bandejas de cupcakes, e mais funcionários, e definitivamente precisamos de um sistema melhor de organização. Marina assentiu, passando a mão pela testa suada, enquanto finalizava mais uma fornada, de cookies. Seu corpo, agora com quase 6 meses de gestação, começava a protestar contra as longas horas em pé. Foi quando sentiu uma presença familiar atrás de si. Tem um minuto? Gabriel perguntou suavemente, seu rosto preocupado, ao notar seu cansaço evidente. Ela o seguiu até a pequena sala nos fundos, que servia como escritório improvisado. Gabriel carregava uma pasta de documentos e tinha aquela expressão que ela conhecia bem dos tempos de juventude, a mesma que fazia quando tinha uma ideia que não conseguia conter. Tenho uma proposta, ele começou, abrindo a pasta sobre a mesa. Na verdade, são 2. Primeiro, quero ajudar a profissionalizar a gestão da confeitaria. Posso implementar sistemas, treinar a equipe, estabelecer processos. Sem cobrar nada, claro, seria minha contribuição para o negócio.
Marina sentou-se, sentindo o bebê se mexer, como se também estivesse interessado na conversa. E a segunda proposta? Gabriel hesitou por um momento, seus olhos verdes fixos nos dela. Há um imóvel à venda, 3 quadras daqui. Uma casa antiga com um jardim nos fundos. O espaço é 3 vezes maior que este, e com algumas reformas, poderia se tornar não apenas uma confeitaria maior, mas também um café-escola, onde você poderia dar aulas, compartilhar seu conhecimento. O coração de Marina acelerou. Ideia de expandir o negócio já passava por sua mente, mas a realidade financeira sempre a fazia recuar. Gabriel, eu não tenho condições de... Eu tenho. Ele a interrompeu gentilmente. E antes que você diga não, não é um presente, é um investimento. Seremos sócios, 50% cada um. Você mantém total autonomia criativa. E de gestão da cozinha, eu cuido da parte administrativa e financeira. Marina se levantou, caminhando até a pequena janela. O sol da tarde pintava o céu em tons de rosa e laranja, lembrando-a da cobertura de um de seus bolos favoritos. Sua mente estava em turbilhão. Por quê? Perguntou finalmente, virando-se para encará-lo. Por que fazer isso? Gabriel levantou-se, também aproximando-se dela com passos medidos. Porque acredito em você. Sempre acreditei. E porque... Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Porque desde que voltei, desde que te reencontrei, sinto que estou finalmente no lugar certo. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Marina podia sentir o calor emanando do corpo dele, tão próximo ao seu. Por um momento, foi como se os 10 anos que os separaram nunca tivessem existido. E há mais uma coisa, Gabriel continuou, sua voz mais suave. A casa tem um apartamento no andar de cima. Seria perfeito para você e o bebê. Mais espaço, mais segurança e pertinho do trabalho. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza ou confusão, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que, às vezes, a vida oferece segundas chances disfarçadas de desafios. Preciso pensar, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Gabriel sorriu. Aquele sorriso que ela conhecia tão bem, que iluminava não apenas seu rosto, mas parecia aquecer todo o ambiente. Claro, tome o tempo que precisar, mas saiba que, independente da sua decisão sobre a sociedade, quero ajudar. Não porque você precise, mas porque merece todo o suporte possível para fazer seu sonho crescer ainda mais. Uma semana após a proposta de Gabriel, Marina decidiu conhecer o imóvel. A casa era ainda mais impressionante do que imaginava. Uma construção dos anos 40, com pé direito alto, janelas grandes e um jardim que parecia saído de um conto de fadas. O apartamento no andar superior era espaçoso e arejado, com uma varanda que dava para o jardim. Este espaço, Gabriel explicava enquanto caminhavam pelo térreo, poderia ser transformado na área principal da confeitaria. Aquela sala lateral seria perfeita para as aulas e workshops. E olha só esse jardim. Daria um café ao ar livre incrível. Marina observava tudo com olhos sonhadores, já visualizando as possibilidades. Seu coração batia acelerado, não apenas pela excitação do projeto, mas pela maneira como Gabriel falava sobre o futuro, um futuro que cada vez mais parecia incluir eles dois. O que houve com a Júlia? Ela perguntou suavemente, quando se sentaram em um banco no jardim. A pergunta pairava entre eles há semanas, e Marina sentia que era o momento certo para entender melhor a dor que às vezes nublava os olhos dele. Gabriel ficou em silêncio por um momento, seus dedos brincando distraidamente com uma folha caída. Foi um acidente vascular, completamente inesperado. Ela estava tão bem, tinha acabado de se formar em medicina, tinha toda a vida pela frente. Marina cobriu a mão dele com a sua, sentindo como ele tremia levemente. Eu estava em Londres quando aconteceu, ele continuou, sua voz embargada. Não consegui chegar a tempo de me despedir. Depois disso, não conseguia mais ficar lá. Cada lugar me lembrava que eu não estava aqui quando ela mais precisou. Não foi sua culpa, Marina sussurrou, apertando sua mão. Eu sei. Racionalmente,
Eu sei. Mas ainda dói. Júlia era mais que minha irmã. Era minha melhor amiga, minha confidente. Foi ela quem me incentivou a voltar, sabe? Nas nossas últimas conversas, ela sempre dizia que eu parecia incompleto, que tinha deixado algo importante para trás. Seus olhares se encontraram, e Marina sentiu seu coração falhar. Uma batida. Naquele momento, o bebê deu um chute particularmente forte, fazendo-a soltar uma pequena exclamação de surpresa. O que foi? Gabriel perguntou preocupado. Em resposta, ela pegou a mão dele e a colocou sobre sua barriga. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então o bebê se moveu novamente, como se cumprimentasse o toque. O rosto de Gabriel se iluminou com um sorriso de puro encantamento. Isso é incrível, ele sussurrou, fascinado pela sensação. Ela tem estado mais agitada ultimamente, Marina comentou, sem perceber que havia revelado o gênero do bebê. Ela? Gabriel perguntou, seus olhos brilhando. Marina corou levemente. Sim, descobri na última ecografia. Não tinha contado para ninguém ainda, nem mesmo para Clara. Uma menina, ele repetiu suavemente, sua mão ainda sobre a barriga dela. Já escolheu um nome? Marina hesitou por um momento, então respondeu. Estava pensando em Júlia. O som que escapou da garganta de Gabriel foi uma mistura de riso e soluço. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas seu rosto irradiava uma alegria que Marina não via desde que ele retornara. Você não precisa, ele começou, mas ela o interrompeu. Eu quero. Se você não se importar, claro. Júlia sempre foi um nome especial para mim. E agora, agora tem um significado ainda mais profundo. Gabriel a encarou com uma intensidade que fez seu coração disparar. Lentamente, como se pedisse permissão, ele se inclinou em sua direção. Marina fechou os olhos, sentindo a respiração dele cada vez mais próxima. O momento foi interrompido pelo toque estridente de um celular. Marina e Gabriel se afastaram abruptamente, o encanto do momento quebrado pela intrusão do mundo exterior. Era o telefone dela, o escritório de advocacia de Ricardo. Alô? Marina atendeu, sua voz ainda trêmula pela intensidade do momento. Anterior. A voz do outro lado da linha era profissional e direta. O advogado queria marcar uma reunião para discutir os termos da guarda compartilhada. Ricardo estava disposto a oferecer suporte financeiro substancial, mas exigia participação ativa nas decisões relacionadas à criança. Gabriel observava a mudança na expressão de Marina enquanto ela ouvia. Seus dedos, que momentos antes haviam sentido os movimentos suaves do bebê, agora estavam tensamente entrelaçados em seu colo. Depois de desligar, Marina permaneceu em silêncio por alguns instantes, seu olhar perdido no jardim à sua frente. O sol da tarde filtrava-se através das folhas das árvores, criando padrões dançantes no chão. Ricardo quer marcar uma reunião, ela finalmente disse, para discutir a guarda. Gabriel se ajeitou no banco, mantendo uma distância respeitosa, mas sua presença continuava reconfortante. Como você se sente sobre isso? Confusa, ela admitiu. Por um lado, é bom que ele queira participar. Júlia merece ter um pai presente, mas por outro, ela fez uma pausa procurando as palavras certas. Tenho medo de que ele trate a paternidade como tratou o nosso casamento, como uma obrigação, algo a ser administrado e controlado. Você não está sozinha nisso, Gabriel falou suavemente. Seja qual for sua decisão, estarei aqui para apoiar. Marina virou-se para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Por que você é assim? Tão presente? Tão genuíno? Porque é quem eu sou, ele respondeu simplesmente. E porque, porque alguns sentimentos não mudam com o tempo. Eles apenas amadurecem como um bom vinho. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era carregado de tensão não resolvida, mas de compreensão mútua, de verdades que começavam a vir à tona. Sobre a proposta do negócio, Marina começou mudando deliberadamente o assunto. Eu pensei muito, e acho que podemos fazer dar certo. Mas preciso manter minha independência. Preciso saber que posso tomar decisões sobre a confeitaria sem se sentir controlada.
Gabriel completou gentilmente. Mari, a última coisa que quero é limitar você. Minha proposta é justamente para dar mais asas aos seus sonhos, não para aparar suas asas. Naquele momento, um grupo de pássaros levantou voo do jardim, suas asas batendo em sincronia contra o céu alaranjado do entardecer. Marina observou-os, pensativa. Vamos precisar de um contrato muito bem elaborado, ela disse finalmente, algo que proteja todos os envolvidos. Claro, Gabriel concordou. Podemos procurar um advogado independente, alguém que cuide exclusivamente dos nossos interesses comerciais. Marina assentiu. Então levantou-se do banco, caminhando até uma antiga roseira que crescia em um canto do jardim. Suas flores, embora um pouco selvagens pela falta de cuidados, ainda exibiam um rosa delicado e vibrante. Sabe o que mais me encanta neste lugar? Ela perguntou, tocando suavemente uma das rosas. O potencial. É como se pudesse sentir todas as possibilidades, todas as histórias que ainda vão acontecer aqui. Gabriel se juntou a ela, mantendo uma distância respeitosa, mas sua presença era como um campo magnético, atraindo-a sutilmente. Histórias como aulas de confeitaria para crianças, ele sugeriu, ou tardes de chá no jardim, casamentos, intimistas. Tudo isso, Marina sorriu, seu rosto iluminando-se com o entusiasmo das possibilidades. E mais. Podemos ter um espaço para eventos especiais, workshops temáticos. Já imaginou como este jardim ficaria decorado para um chá de bebê? Seus olhos se encontraram novamente, e dessa vez havia algo diferente no ar. Não apenas a química que sempre existiu entre eles, mas uma promessa de futuro, de sonhos compartilhados. A reunião com os advogados foi marcada para uma quinta-feira, chuvosa. Marina chegou ao escritório elegante no centro da cidade, sentindo o peso do momento. Clara havia insistido em acompanhá-la, mas ela preferiu enfrentar aquilo sozinha, ou quase sozinha. A pequena Júlia se mexia em sua barriga, como se quisesse lembrá-la de que nunca estaria verdadeiramente só. Ricardo já estava na sala de reuniões, acompanhado de seu advogado. Algo em sua postura estava diferente, menos rígida, mais humana. Ele se levantou quando Marina entrou, puxando uma cadeira para ela se sentar. Você está bem? Ele perguntou, e pela primeira vez em anos parecia genuinamente interessado na resposta. Estou, ela respondeu simplesmente, acomodando-se na cadeira. A reunião transcorreu de forma surpreendentemente civilizada. Ricardo apresentou sua proposta. Além do suporte financeiro, queria participar das decisões importantes, ter direito a visitas regulares após o nascimento, ser consultado sobre questões de saúde e educação. Também comecei a frequentar um grupo de apoio para pais. Ele mencionou quase timidamente. Estou aprendendo muito sobre paternidade responsável, sobre presença efetiva. Marina o observava com uma mistura de surpresa e cautela. Era como se estivesse conhecendo uma versão diferente de Ricardo, uma que ela sempre esperou conhecer. Durante o casamento. Por que agora? Ela perguntou suavemente. Por que essa mudança? Ricardo ficou em silêncio por um momento, seus dedos tamborilando levemente sobre a mesa. A terapia tem me ajudado a entender muitas coisas. Sobre mim, sobre como fui criado, sobre os padrões que repeti sem perceber. Não quero que nossa filha cresça com um pai emocionalmente ausente, como eu cresci. A sinceridade em sua voz pegou Marina de surpresa. Pela primeira vez viu vulnerabilidade nos olhos do ex-marido, um reconhecimento genuíno de seus erros. E há mais uma coisa, Ricardo continuou, hesitante. Vi você outro dia na confeitaria, com aquele homem. Gabriel, Marina completou. Sim, Gabriel. Vi como ele olha para você, como vocês interagem. É diferente. É real. É o tipo de conexão que eu nunca soube construir, que nunca entendi, a importância. Mas agora entendo. E quero ser melhor não por você, mas pela nossa filha. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de alívio. Alívio por ver que algumas pessoas realmente podem mudar, podem crescer. Júlia, ela disse suavemente. Como? O nome dela, escolhi Júlia.
Ricardo sorriu levemente. É um nome bonito, forte. A reunião continuou com discussões práticas sobre acordos e documentos, mas algo havia mudado no ar. Uma tensão antiga se dissipara, substituída por uma compreensão mútua, um respeito renovado. Quando saiu do escritório, a chuva havia dado uma trégua. Marina respirou fundo o ar limpo que se segue a uma tempestade. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Gabriel. Como foi? Quer companhia? Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Estava prestes a responder quando notou um movimento familiar em sua barriga. Era como se Júlia também estivesse respondendo, dando seu próprio sinal de aprovação. Podemos nos encontrar no café perto do escritório? Ela digitou. Tenho novidades. Sobre tudo. A resposta veio quase instantaneamente. Estou a caminho. E Mari, seja qual for a novidade, estou aqui. Marina guardou o telefone na bolsa, seu coração leve pela primeira vez em muito tempo. À sua frente, um arco-íris começava a se formar no céu da cidade, como se a natureza quisesse simbolizar que, às vezes, as maiores belezas surgem depois das tempestades mais intensas. A reforma da casa antiga avançava em ritmo acelerado. Gabriel havia contratado uma equipe especializada em restauração de imóveis históricos, garantindo que cada detalhe fosse preservado enquanto adaptavam o espaço para sua nova função. O jardim, antes abandonado, começava a ganhar vida sob os cuidados de um paisagista que Marina pessoalmente selecionara. O piso original da sala principal é um tesouro, comentou o arquiteto, apontando para o mosaico de ladrilhos hidráulicos que haviam descoberto sob camadas de carpete antigo. Com uma restauração adequada, vai ficar deslumbrante. Marina caminhava pelo espaço em obras, sua barriga de 7 meses agora bem pronunciada, imaginando como cada ambiente ficaria. A antiga biblioteca seria transformada em uma sala de aulas práticas, com bancadas de mármore e equipamentos profissionais. A sala de estar se tornaria o café principal, mantendo a lareira original como ponto focal. Clara supervisionava a instalação dos equipamentos da cozinha industrial, garantindo que tudo estivesse de acordo com as especificações exatas que Marina havia planejado. Olha só isso, ela chamou animada. Os fornos já chegaram e são exatamente como você queria. O apartamento no andar superior também passava por transformações. Gabriel insistira em adicionar um elevador discreto, pensando no conforto de Marina e do bebê. Os quartos foram pintados em tons suaves, e o maior deles, destinado ao bebê, tinha uma vista privilegiada para o jardim. Estava pensando, Gabriel comentou numa tarde, enquanto revisavam as plantas no escritório temporário montado em um dos cômodos. Poderíamos usar o espaço da varanda dos fundos para eventos privativos. Seria perfeito para pequenas celebrações, chás de bebê. Ele parou de falar ao notar que Marina estava distraída, acariciando a barriga com uma expressão preocupada. Tudo bem? Perguntou, aproximando-se imediatamente. Sim. Ela sorriu, pegando a mão dele e colocando sobre sua barriga. A Júlia está especialmente agitada hoje. Acho que ela também está ansiosa com todas essas mudanças. O toque se prolongou mais que o necessário, seus olhares se encontrando com uma intensidade que se tornava cada vez mais frequente. Desde aquela tarde no jardim, algo havia mudado entre eles. Era como se tivessem silenciosamente acordado em deixar os sentimentos crescerem, naturalmente sem pressa. Recebi mais uma proposta de franquia hoje, Marina comentou, quebrando suavemente o momento. Uma rede de hotéis de luxo quer nossas sobremesas em todos os seus restaurantes. E o que você acha? Gabriel perguntou, sentando-se ao seu lado. Não sei. É tentador, financeiramente falando. Mas tenho medo de perder a essência do que construímos. Cada doce que faço tem uma história, um toque pessoal. Como manter isso em uma produção em larga escala? Gabriel sorriu, aquele sorriso que sempre fazia o coração de Marina falhar uma batida. É por isso que você é especial, sabia? Muitos empresários pensariam apenas nos números, mas você pensa na alma do negócio. Um barulho na obra chamou a atenção deles. O mestre de obras,
havia chegado com novidades sobre a restauração do Jardim de Inverno, uma área que Marina planejava transformar em um espaço para chás da tarde especiais. Encontramos algo interessante durante a limpeza do telhado, o homem comentou, entregando a Marina um pequeno objeto embrulhado em um pedaço de tecido. Era uma antiga caixa de música, delicadamente trabalhada em madeira e metal. Apesar dos anos, o mecanismo ainda funcionava, tocando uma melodia suave que encheu o ambiente. Dizem que esta casa pertenceu a uma família de músicos, Gabriel comentou, observando Marina examinar a caixa com fascínio. Talvez possamos incorporar isso de alguma forma ao conceito do lugar. Já sei, Marina exclamou, seus olhos brilhando com aquela luz que sempre surgia quando tinha uma nova ideia. Podemos ter um tema musical para nossas criações. Cada linha de doces inspirada em um estilo diferente de música. Imagine a linha clássica com sobremesas elegantes e refinadas, a linha jazz com combinações inesperadas de sabores. Seu entusiasmo era contagiante. Gabriel a observava falar, gesticulando animadamente, e sentiu seu coração se expandir com uma certeza que vinha crescendo há semanas. Estava irremediavelmente apaixonado por ela. Não pela memória da jovem que conhecera anos atrás, mas por esta mulher forte, criativa e determinada que ela se tornara. A inauguração da nova Delícias da Mari estava marcada para dali a 3 semanas, coincidindo com o início da primavera. Marina, agora com 8 meses de gestação, coordenava os preparativos com uma mistura de entusiasmo e ansiedade. O cardápio musical, como ela começou a chamar sua nova linha de criações, estava quase completo. Prove isso, ela pediu a Clara, oferecendo uma colher de uma nova receita. É o que estou chamando de sonata de chocolate. Chocolate amargo com notas de laranja e um toque de flor de sal. Clara fechou os olhos ao experimentar, deixando escapar um suspiro de aprovação. Mari, isso é como uma sinfonia na boca. Cada sabor aparece no momento certo, como instrumentos diferentes em uma orquestra. Ricardo, que havia se tornado uma presença mais constante e menos tensa em sua vida, também provava regularmente as novas criações. Em uma de suas visitas semanais para acompanhar o desenvolvimento da gravidez, surpreendeu Marina com uma sugestão inesperada. O que você acha de incluirmos aulas de música para gestantes no espaço? Ele perguntou, observando a antiga caixa de música que agora decorava uma das prateleiras. Li alguns estudos sobre os benefícios da música clássica para bebês. Poderíamos criar um programa especial, combinando suas aulas de confeitaria com sessões musicais. Marina o encarou com surpresa. Era a primeira vez que Ricardo demonstrava interesse genuíno pelo aspecto criativo do negócio. É uma ideia interessante, ela admitiu. Poderíamos fazer parcerias com professores de música. Eu posso ajudar com isso. Gabriel interrompeu suavemente entrando na sala. Júlia era violinista, dava aulas para crianças. Conheço vários músicos através dela. Um silêncio delicado caiu sobre o ambiente. Era a primeira vez que Gabriel mencionava a irmã na presença de Ricardo. Este, percebendo a importância do momento, apenas assentiu respeitosamente. Bem, preciso ir, Ricardo, anunciou levantando-se. Tenho terapia em meia hora, Mari. Não se esqueça da consulta com a obstetra na segunda. Depois que ele saiu, Gabriel se aproximou de Marina, que organizava algumas amostras de doces para uma degustação que aconteceria mais tarde. Como você está? Ele perguntou, notando que ela parecia mais cansada que o normal. Bem, ela respondeu automaticamente e então parou corrigindo-se. Na verdade, um pouco sobrecarregada. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A inauguração, o bebê, as novas receitas. Gabriel gentilmente tirou o prato de suas mãos, colocando-o sobre a bancada. Venha comigo, ele disse, estendendo a mão. Quero te mostrar algo. Ele a conduziu até o jardim de inverno, agora completamente restaurado. O sol da tarde entrava pelos vitrais coloridos, criando padrões dançantes no piso. No centro do espaço, havia um piano antigo que ela nunca tinha visto antes. Era da Júlia, Gabriel explicou, sua voz suave. Ficou guardado todos esses anos.
Achei que aqui seria o lugar perfeito para ele. Marina tocou as teclas suavemente, produzindo notas soltas que ecoaram pelo ambiente. É lindo, ela sussurrou. Sabe o que Júlia sempre dizia? Gabriel continuou, sentando-se no banco do piano e convidando Marina a sentar-se ao seu lado. Que a música, assim como o amor, não precisa ser perfeita para ser verdadeira. Às vezes, são as pequenas imperfeições que tornam algo único. Seus olhares se encontraram e Marina sentiu seu coração acelerar. Gabriel estava tão próximo que ela podia sentir seu calor, contar os tons de verde em seus olhos. Mari, ele começou, sua voz quase um sussurro. Eu sei que talvez seja cedo demais, que há muita coisa acontecendo na sua vida agora. Mas preciso dizer, Nesse momento, Marina sentiu uma contração forte, diferente das que vinha tendo nos últimos dias. Seu rosto deve ter demonstrado dor, porque Gabriel imediatamente se alarmou. O que foi? Está tudo bem? Acho... Ela respirou fundo, sentindo outra contração. Acho que a Júlia decidiu que quer participar desse momento também. O hospital estava estranhamente calmo para uma tarde de quinta-feira. Gabriel dirigia com cuidado extra, lançando olhares preocupados para Marina no banco do passageiro, que respirava profundamente entre as contrações. Clara já havia sido avisada e estava a caminho, trazendo a mala que Marina deixara preparada em casa. Não era para ser assim, Marina murmurou entre respirações controladas. Ainda faltam 3 semanas. A inauguração pode esperar. Gabriel a interrompeu gentilmente, estacionando o carro na entrada da emergência. Agora, o importante é vocês duas. No pronto-socorro, tudo aconteceu rapidamente. A equipe médica já estava avisada. A obstetra de Marina havia sido contatada durante o trajeto. Enquanto preenchiam a ficha de internação, Gabriel segurava a mão de Marina, oferecendo apoio silencioso. Preciso avisar o Ricardo, ela lembrou, entre uma contração e outra. Ele tem o direito de estar aqui. Gabriel assentiu, já pegando o celular para fazer a ligação. Seu coração apertou um pouco ao pensar que teria que compartilhar esse momento, mas sabia que era o certo a fazer. Marina observou a gentileza desse gesto, sentindo uma onda de afeto por ele. Ricardo chegou, 20 minutos depois, ainda vestindo o terno da reunião que havia interrompido. Seu rosto, normalmente contido, mostrava preocupação genuína. Como ela está? Perguntou a Gabriel, que esperava no corredor enquanto Marina era examinada. As contrações estão regulares. A médica disse que o trabalho de parto está progredindo rápido. Os 2 homens ficaram em silêncio, um de cada lado do corredor, unidos pela preocupação com Marina e o bebê. Clara chegou logo depois, trazendo não apenas a mala, mas também um pequeno urso de pelúcia que havia comprado na loja do hospital. As horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Marina alternava entre momentos de força surpreendente e vulnerabilidade tocante. Em um momento particularmente intenso, segurou as mãos de Gabriel e Ricardo, um de cada lado da cama. Vocês 2, ela disse entre respirações ofegantes, precisam me prometer uma coisa. Não importa o que aconteça, a Júlia merece ter todos nós em harmonia na vida dela. Prometem? Os 2 homens trocaram um olhar por cima da cama. Anos de tensão não resolvida, dando lugar a um entendimento mútuo. Prometemos, responderam em uníssono. O parto em si foi rápido e intenso. Júlia veio ao mundo às 19h43 com um choro forte que encheu a sala de uma alegria indescritível. Era pequena, mas saudável, com uma quantidade surpreendente de cabelos escuros e as feições delicadas que lembravam Marina. Ela é perfeita, sussurrou Marina, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto segurava a filha pela primeira vez. Ricardo, que tinha permissão para estar presente no momento do nascimento como pai, estava visivelmente emocionado. Era como se naquele instante, todas as camadas de frieza que construíra ao longo dos anos se derretessem diante da pequena vida que ajudara a criar. Do lado de fora da sala, Gabriel esperava ansiosamente com Clara. Quando a enfermeira finalmente
Saiu para dar as notícias. Encontrou-o andando de um lado para o outro. O rosto uma mistura de preocupação e expectativa. Elas estão bem. A enfermeira sorriu. A mãe e a bebê estão ótimas. Clara abraçou Gabriel, que deixou escapar um suspiro de alívio, que nem sabia que estava segurando. Seu coração estava dividido entre a alegria pelo nascimento de Júlia e um sentimento agridoce, a consciência de que, tecnicamente, ele não era nada além de um amigo da família naquele momento. Quando finalmente foi permitido que entrassem, no quarto, encontraram Marina recostada na cama, com Júlia nos braços. Ricardo estava sentado em uma cadeira próxima, observando a filha com uma expressão de reverência. "Vocês querem conhecer a madrinha?" Marina perguntou assim que viu. Clara que imediatamente começou a chorar. Então, seus olhos encontraram os de Gabriel. "Ah, você quer segurá-la?" O momento em que Gabriel pegou Júlia no colo foi mágico. A bebê, que estava levemente agitada, acalmou-se instantaneamente em seus braços. Ele a observava com uma mistura de amor e assombro, como se estivesse segurando o mais precioso dos tesouros. Os primeiros dias após o nascimento de Júlia foram um turbilhão de emoções e adaptações. Marina e a bebê receberam alta do hospital 2 dias depois, e a decisão de para onde iriam gerou uma discussão surpreendentemente amigável entre todos os envolvidos. O apartamento em cima da confeitaria ainda não está totalmente pronto. Clara argumentou preocupada. "Ela pode ficar na minha casa", Ricardo ofereceu. "Tenho um quarto de hóspedes preparado e contratei uma enfermeira para ajudar." Mas foi Gabriel quem apresentou a solução que todos acabaram concordando ser a melhor. "A casa da minha família no Jardim Europa está vazia, é espaçosa e totalmente mobiliada. Fica a 10 minutos da confeitaria e tem um jardim maravilhoso. Vocês podem ficar lá até o apartamento estar pronto." Marina olhou para ele com gratidão. A casa dos pais de Gabriel, onde haviam passado tantos momentos felizes na juventude, era perfeita. Tinha espaço suficiente para todos que quisessem ajudar, incluindo Clara e a mãe de Marina, que viria passar algumas semanas com eles. Os dias se transformaram em uma rotina delicada. Ricardo aparecia todas as manhãs antes do trabalho para ver Júlia, muitas vezes trazendo café da manhã para todos. Sua transformação era visível. O homem rígido e controlador dava lugar a um pai atencioso que não se importava em ter a gravata manchada de leite ou em fazer caretas para arrancar. Sorrisos da filha. Gabriel, por sua vez, dividia seu tempo entre supervisionar as obras finais da confeitaria e estar presente para Marina e Júlia. Às vezes, chegava no fim da tarde apenas para sentar-se no jardim com a bebê no colo, contando a ela histórias sobre sua tia homônima. Numa dessas tardes, enquanto Marina amamentava Júlia na antiga cadeira de balanço da varanda, Gabriel apareceu com novidades sobre a confeitaria. "As obras estão praticamente prontas", ele anunciou, sentando-se no banco próximo. "E você não vai acreditar. Aquele crítico gastronômico Augusto Meirelles ligou perguntando se pode fazer a cobertura da inauguração para uma revista nacional." Marina sorriu, ajeitando Júlia em seus braços. "Parece que nossos mundos estão se alinhando, não é?" "Nossos?" Gabriel perguntou suavemente, seu coração acelerando com a escolha de palavras dela. Marina corou levemente, mas manteve seu olhar firme. "Sim, nossos. Gabriel, essas últimas semanas e ter você aqui, do jeito que você tem estado, isso significa muito para mim." A luz do fim de tarde pintava o céu em tons de rosa e dourado, criando uma atmosfera quase mágica no jardim. Júlia havia adormecido no colo da mãe, sua respiração suave criando uma melodia própria. "Sabe?" Marina continuou, sua voz baixa para não acordar a bebê. "Quando descobri a gravidez, tinha tanto medo, não do bebê em si, mas de como enfrentaria tudo sozinha. E então você apareceu, como se o universo soubesse exatamente do que eu precisava." Gabriel se levantou, aproximando-se para acariciar suavemente a cabeça de Júlia. Seus dedos roçaram levemente o braço de Marina no processo, enviando arrepios por sua pele. "Não foi coincidência", ele murmurou. "Aquele dia, quando entrei, na sua confeitaria, eu estava perdido, Marina.
Depois de perder Júlia, nada fazia sentido. Mas ver você ali, forte, determinada, seguindo seus sonhos, foi como encontrar o caminho de casa. Seus olhares se encontraram, carregados de emoção contida e promessas não ditas. Marina sentiu seu coração acelerar, como sempre acontecia quando ele estava próximo. E agora? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Para onde esse caminho nos leva? Gabriel se ajoelhou ao lado da cadeira de balanço, seus olhos nivelados com os dela. Para onde você quiser ir. Não tenho pressa, Mari. Podemos construir isso no nosso tempo, no ritmo que você e a Júlia precisarem. O dia da inauguração da nova Delícias da Mari amanheceu com um sol radiante. O jardim, agora completamente restaurado, estava decorado, com arranjos de flores frescas em tons pastéis. A antiga casa nunca parecera tão viva, com suas janelas abertas deixando entrar a brisa suave da primavera. Marina, com Júlia nos braços, supervisionava os últimos detalhes. A bebê, agora com 6 semanas, estava vestida com um delicado vestido rosa, presente de Clara. Na cozinha, a equipe recém-contratada trabalhava em sincronia, preparando as criações que seriam servidas na festa de inauguração. O piano está afinado, Gabriel anunciou entrando no salão principal. E os músicos acabaram de chegar para o ensaio. Marina sorriu, observando como ele naturalmente se aproximou para fazer carinho em Júlia, que imediatamente abriu um sorriso banguela ao reconhecê-lo. Era impressionante como a bebê reagia à presença dele, como se tivessem uma conexão especial desde o primeiro momento. Mal posso acreditar que chegamos até aqui, Marina comentou olhando ao redor. O espaço estava magnífico. As paredes, em tons suaves, eram decoradas com fotografias em preto e branco, que contavam a história da casa, intercaladas com imagens das criações da confeitaria. O jardim de inverno havia se transformado em um elegante salão de chá, com o piano de Júlia ocupando lugar de destaque. Acredite, Gabriel sorriu, ajeitando uma mecha de cabelo que escapava do coque elegante de Marina. Você merece cada momento disso. Ricardo chegou pouco depois carregando um imenso arranjo de orquídeas. Para dar sorte, ele disse, colocando as flores sobre o balcão principal. Sua presença, que antes causaria tensão, agora era recebida com naturalidade. As sessões de terapia e o papel de pai haviam realmente transformado algo nele. À medida que a hora da inauguração se aproximava, o nervosismo de Marina aumentava. Clara percebeu e, gentilmente, pegou Júlia dos braços da amiga. Vá se arrumar, insistiu. Eu cuido dessa princesinha. No apartamento superior, agora completamente mobiliado e decorado, Marina se preparava com cuidado. Escolheu um vestido azul claro que combinava elegância com praticidade. Afinal, ela ainda estava amamentando. Quando terminou de se arrumar, encontrou Gabriel esperando no topo da escada. Você está linda, ele disse simplesmente, seus olhos brilhando de admiração. Antes que Marina pudesse responder, ouviram o som do piano vindo do andar de baixo. Alguém estava tocando uma melodia suave, quase familiar. Gabriel reconheceu imediatamente. Era uma das músicas favoritas de sua irmã Júlia. Os músicos devem estar fazendo o teste de som, Marina comentou, notando a emoção nos olhos dele. Gabriel balançou a cabeça levemente. Não, esse toque me conheço bem. É o Ricardo. Surpresa, Marina desceu as escadas com Gabriel. De fato, Ricardo estava ao piano, seus dedos deslizando pelas teclas com uma habilidade inesperada. Júlia, no colo de Clara, parecia hipnotizada pela música. Não, sabia que você tocava, Marina comentou quando ele terminou. Ricardo deu um sorriso tímido. Fiz aulas por anos, mas parei quando comecei a trabalhar. Recentemente voltei a praticar. Minha terapeuta sugeriu que seria uma boa forma de expressão. O momento foi interrompido pela chegada dos primeiros convidados. A inauguração estava oficialmente começando. Augusto Meirelles chegou pontualmente, acompanhado de uma equipe de fotógrafos da revista. O crítico parecia encantado com a transformação do espaço.
Extraordinário, ele comentou provando um dos doces da nova linha musical. Cada sabor realmente conta uma história, evoca uma emoção diferente. E este espaço, a combinação de história, música e gastronomia, é simplesmente perfeita. O evento fluía como uma sinfonia bem executada. Os convidados transitavam entre o jardim e os salões, provando as criações, apreciando a música ao vivo, descobrindo cada canto do espaço. Marina circulava entre os grupos, recebendo elogios e compartilhando a história por trás de cada receita. Em um momento mais tranquilo, ela se encontrou sozinha com Gabriel no jardim de inverno. O sol poente atravessava os vitrais, criando um caleidoscópio de cores no chão de mármore restaurado. "Tenho algo para você", ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina olhou para a pequena caixa nas mãos de Gabriel, seu coração acelerando com a antecipação. Não era um estojo de joias como ela inicialmente pensou, mas algo diferente, mais antigo. "Encontrei isso entre as coisas da Júlia", ele explicou, abrindo a caixa delicadamente. Dentro havia uma delicada corrente de prata, com um pingente em forma de nota musical. Era da nossa mãe. Júlia sempre dizia que um dia daria para alguém especial, alguém que entendesse que a vida é como uma música, às vezes alegre, às vezes melancólica, mas sempre bela em sua complexidade. Com mãos trêmulas, Marina tocou o pingente. "Gabriel, eu não posso..." "Pode sim", ele a interrompeu suavemente. "Você trouxe música de volta para minha vida, Mari. Não apenas pelo nome da sua filha, mas por quem você é, pelo que construiu. Eu aqui. Este lugar é como uma melodia que estava perdida e finalmente encontrou seu caminho de volta." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Marina, enquanto Gabriel colocava o colar em seu pescoço. O momento era íntimo, carregado de significados que iam além das palavras. "Tem mais uma coisa", ele continuou, sua voz agora mais suave. "Algo que venho querendo te dizer há semanas, mas nunca parecia o momento certo." Foi interrompido por Clara, que entrou apressadamente no jardim de inverno. "Mari, você precisa ver isso!" No salão principal, uma pequena multidão se reunia em torno do piano. Ricardo estava novamente ao instrumento, mas desta vez não estava sozinho. Júlia, no colo de uma das convidadas, tinha acabado de dar sua primeira risada, um som cristalino que encheu o ambiente de alegria. Foi quando ele começou a tocar, a convidada explicou emocionada. Ela simplesmente explodiu em risos. Marina correu para pegar a filha, que continuava sorrindo, seus olhinhos brilhando com uma alegria pura e contagiante. Ricardo tocava suavemente, claramente emocionado pela reação da filha à sua música. Gabriel observava a cena com o coração transbordando de amor. Ver Marina com Júlia nos braços, rodeada pela música e pela alegria que ela mesma havia criado naquele espaço, era como testemunhar um pequeno milagre. Augusto Meireles, que também presenciava o momento, fez uma anotação em seu caderninho. "Isso", ele murmurou para seu fotógrafo, "isso é a verdadeira essência do lugar. Não são apenas os doces ou a decoração. É a alma, a história, a música que ecoa em cada canto." O evento continuou noite adentro, mas aquele momento ficou gravado na memória de todos os presentes. A antiga casa, que um dia abrigou tantas histórias, agora pulsava com uma nova vida, uma nova melodia. Mais tarde, quando os últimos convidados já haviam partido, Marina encontrou Gabriel sozinho, no jardim. Ele estava sentado no antigo banco de madeira, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu aveludado. "Sobre o que você ia me dizer?", ela começou, sentando-se ao lado dele. "No jardim de inverno." Gabriel virou-se para ela, seus olhos refletindo o brilho suave das luzes do jardim. "Acho que você já sabe", ele sorriu. "Mas quero dizer mesmo assim, Marina, eu..." Nesse momento, Júlia começou a chorar lá dentro, seu choro musical ecoando pela casa. Marina sorriu, reconhecendo o horário da última mamada do dia. "Não vou a lugar nenhum", Gabriel sussurrou, apertando suavemente sua mão. "Temos todo o tempo do mundo."
Marina assentiu, sentindo uma paz profunda em seu coração. Levantou-se para atender sua filha, mas antes de entrar, virou-se uma última vez para Gabriel. Eu também, ela disse simplesmente, um sorriso iluminando seu rosto. 6 meses se passaram desde a inauguração. A Delícias da Mari havia se tornado um sucesso absoluto, com filas diárias e reservas feitas com semanas de antecedência. O espaço para aulas estava sempre lotado, com Marina dividindo seus conhecimentos entre iniciantes entusiasmados e profissionais em busca de aperfeiçoamento. Numa manhã de sábado particularmente agitada, enquanto preparava sua famosa sonata de chocolate para um casamento, Marina observava pela janela da cozinha uma cena que aquecia seu coração. Gabriel estava no jardim com Júlia, agora com 8 meses, mostrando a ela as diferentes flores que cresciam nos canteiros. A bebê, que já engatinhava com desenvoltura, tinha desenvolvido uma personalidade marcante. Doce como os bolos de sua mãe, musical como a tia que nunca conheceu, e curiosa como o pai que agora fazia questão de participar ativamente de sua vida. Ricardo aparecia regularmente, mantendo sua palavra de ser presente, e havia encontrado seu próprio ritmo na paternidade. Olha só quem chegou, Clara anunciou, entrando na cozinha com uma revista nas mãos. A matéria do Augusto Meirelles finalmente saiu. Marina limpou as mãos no avental e pegou a revista. A reportagem ocupava 6 páginas, com fotos deslumbrantes do espaço e dos doces. Mas o que mais chamou sua atenção foi o título: Sinfonia de Sabores, como uma história de recomeço transformou dor em doçura. Ele contou tudo, Clara comentou, lendo por cima do ombro de Marina. A história do casamento, a gravidez, a transformação do espaço, mas de um jeito tão bonito, tão respeitoso. Marina assentiu, emocionada. O texto de Augusto captava perfeitamente a essência do que ela havia construído. Não apenas uma confeitaria, mas um espaço de transformação e cura através dos sabores e da música. Gabriel entrou na cozinha com Júlia nos braços, a pequena segurando uma margarida que havia colhido do jardim. Olha só o que sua filha descobriu hoje. Ele sorriu, mostrando como a bebê tentava enfiar a flor em sua própria boca. Não, não, meu amor. Marina riu, pegando a filha no colo. Flores são para olhar, não para comer. Mamãe tem algo muito mais gostoso para você. Enquanto alimentava Júlia com uma papinha caseira de frutas, outra de suas criações que fazia sucesso entre as mães frequentadoras da confeitaria, Marina observava como sua vida havia mudado completamente em pouco mais de um ano. O apartamento sobre a confeitaria havia se tornado um verdadeiro lar. As paredes, antes vazias, agora exibiam fotos de momentos preciosos. Júlia em seu primeiro banho, seu primeiro sorriso, a primeira vez que engatinhou. Havia também fotos da inauguração de aulas especiais e uma particularmente especial. Uma foto antiga de Júlia, a irmã de Gabriel, tocando violino, que agora ocupava um lugar de honra ao lado do piano. Tenho uma surpresa para você, Gabriel comentou enquanto ajudava a limpar a cozinha depois que a última fornada do dia saiu do forno. Na verdade, é para todos nós. Marina ergueu uma sobrancelha, curiosa. Nos últimos meses havia aprendido que as surpresas de Gabriel sempre eram especiais. Lembra daquela proposta de franquia que você recebeu? A da rede de hotéis? Ele continuou. Bem, conversei com eles. Em vez de uma franquia tradicional, propus algo diferente. Workshops exclusivos. Você daria aulas especiais nos hotéis, compartilhando não apenas receitas, mas toda a filosofia por trás das suas criações. Workshops, Marina repetiu interessada. Sim, seriam eventos especiais, algumas vezes por ano. E o melhor, poderíamos fazer disso uma experiência familiar. Júlia e eu iríamos com você, transformando cada viagem em uma nova aventura. O coração de Marina acelerou com a perspectiva. Era uma solução perfeita. Permitiria que ela expandisse seu trabalho sem perder a essência do que havia criado e ainda manteria a família unida. O primeiro aniversário de Júlia foi celebrado no jardim da confeitaria, numa tarde dourada de primavera. O espaço estava decorado com flores frescas e balões em tons pastéis,
e o piano tocava suavemente ao fundo. Ricardo e Gabriel haviam preparado um dueto especial para a ocasião. Marina observava a cena com o coração transbordando de alegria. Sua filha, usando um vestido que era uma réplica em miniatura do que ela própria usara na inauguração, encantava a todos com seus passinhos ainda inseguros e seu sorriso luminoso. Clara corria atrás dela com uma câmera, tentando capturar cada momento precioso. "Ela é igualzinha a você", comentou a mãe de Marina, que havia vindo especialmente para a celebração. "Tem o mesmo brilho nos olhos quando sorri." A festa era intimista, apenas com pessoas realmente especiais. Augusto Meirelles estava lá, agora não mais como crítico, mas como amigo da família. Alguns funcionários da confeitaria, que haviam se tornado parte essencial daquela história, também participavam da celebração. Quando chegou a hora do bolo, uma criação especial que Marina havia preparado com todo amor, todos se reuniram para cantar parabéns. Júlia, no colo de Gabriel, batia palmas animadamente, seu rostinho iluminado pela luz das velas. "Faz um pedido", Gabriel sussurrou no ouvido de Marina, enquanto ela se preparava para ajudar a filha a soprar as velas. Marina sorriu olhando ao redor. O que mais poderia pedir? Tinha uma filha saudável e feliz, um negócio próspero que era verdadeiramente a realização de seu sonho, amigos leais e um amor que havia crescido naturalmente como uma flor que encontra o momento certo para desabrochar. Depois que os convidados começaram a se dispersar, Gabriel pediu a atenção de todos que ainda permaneciam. Ricardo, que estava ao piano, começou a tocar uma melodia suave, a mesma que tocava no dia em que Júlia dera sua primeira risada. "Há um ano", Gabriel começou, sua voz carregada de emoção, "celebramos a inauguração deste espaço. Naquele dia eu tinha algo importante para dizer, mas o momento não era o certo. Hoje, olhando para tudo o que vivemos, para a família que construímos, sei que não poderia esperar mais." Ele se aproximou de Marina, que segurava Júlia nos braços. A pequena imediatamente estendeu os bracinhos para ele, como sempre fazia. Gabriel a pegou com um sorriso. Então se ajoelhou diante de Marina. "Mari", ele continuou, enquanto Clara discretamente pegava Júlia de seus braços, "você transformou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. Trouxe música de volta ao meu mundo quando tudo estava em silêncio. Me mostrou que o amor verdadeiro não é apenas sobre momentos grandiosos, mas sobre todas as pequenas coisas que construímos juntos, dia após dia." Marina sentia lágrimas escorrendo por seu rosto, mas não fez menção de secá-las. Seu coração batia tão forte que parecia querer acompanhar a melodia que Ricardo tocava ao fundo. "Não estou pedindo para ser o pai da Júlia", Gabriel continuou, "porque isso é algo que aconteceu naturalmente, no seu próprio tempo. O que peço é a chance de continuar escrevendo nossa história juntos, de transformar cada dia em uma nova página dessa receita que estamos criando. Marina, você aceita se casar comigo?" A resposta de Marina não veio em palavras. Em vez disso, ela se ajoelhou junto com ele, tomou seu rosto entre as mãos e o beijou. Um beijo doce e profundo que carregava todas as promessas do futuro que construiriam juntos. Júlia, nos braços de Clara, soltou uma gargalhada cristalina como se abençoasse aquele momento com sua alegria pura. Ricardo, ao piano, suavemente transformou a melodia em uma versão instrumental de Somewhere Over the Rainbow, a música favorita da antiga Júlia. E assim, naquele jardim que havia testemunhado tantas transformações, sob um céu que começava a se pintar com as cores do pôr do sol, uma nova história começava. Não um final feliz, porque finais são apenas ilusões, mas um novo começo, doce como o mais perfeito dos bolos, musical como a mais bela das sinfonias e real como o de amor que floresce das experiências mais inesperadas da vida. O casamento foi celebrado 6 meses depois, no mesmo jardim onde Gabriel havia feito o pedido. Marina escolheu uma data especial, o dia em que a antiga confeitaria havia aberto suas portas pela primeira vez, marcando o início de sua jornada de transformação. A cerimônia foi intimista, mas repleta de significado. Júlia, agora com um
ano e meio, estava deslumbrante em seu vestidinho de daminha, carregando uma pequena cesta com pétalas de rosas que mais serviam para ela brincar do que para jogar pelo caminho. Seus passinhos já eram mais firmes e ela encantava a todos com sua personalidade vivaz. Clara, é claro, era a madrinha, e Ricardo surpreendeu a todos quando Marina o convidou para tocar piano durante a cerimônia. Ele havia composto uma música especialmente para a ocasião, uma melodia suave que mesclava elementos clássicos com toques contemporâneos, assim como a própria história de amor que estava sendo celebrada. Algo me diz que a Júlia lá em cima está sorrindo agora. Gabriel sussurrou para Marina durante a troca de alianças, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. O buffet foi inteiramente preparado pela equipe da confeitaria, seguindo as receitas especiais de Marina. O bolo de casamento era uma obra de arte em si mesmo. 5 andares de puro amor, cada camada representando uma fase diferente da história deles. A base tinha o sabor do primeiro doce que Marina criou em sua confeitaria. O segundo andar remetia aos sabores preferidos da antiga Júlia. O terceiro celebrava o nascimento da pequena Júlia. O quarto homenageava o dia da inauguração da nova casa. E o topo, uma criação especial que Marina havia guardado justamente para este momento. Uma combinação delicada de baunilha com frutas vermelhas e um toque de especiarias, simbolizando a união perfeita entre o doce e o inesperado. Augusto. Meireles, agora um amigo próximo da família, não resistiu e fez uma pequena cobertura do evento para sua coluna. Há ocasiões, ele escreveu, em que a vida imita a arte da confeitaria. Como um doce perfeitamente elaborado, alguns amores precisam de tempo, de cuidado e da medida exata de cada ingrediente para atingir seu ponto ideal. Durante a festa, enquanto os convidados se deliciavam com as criações especiais e a música preenchia o ar, Marina e Gabriel dançavam suavemente no centro do jardim. Júlia brincava próxima a eles, sendo vigiada de perto por Clara e Ricardo, que haviam desenvolvido uma amizade respeitosa baseada no amor pela pequena. Sabia que recebia uma proposta interessante hoje? Marina comentou, sua cabeça descansando no ombro de Gabriel. Mesmo? Conte-me mais, ele respondeu curioso. Uma editora quer que eu escreva um livro, não apenas de receitas, mas a história toda, como transformei dor em doçura, como reconstruir minha vida através da confeitaria. Eles acham que pode inspirar outras pessoas. Gabriel sorriu, girando-a suavemente ao som da música. E o que você acha? Acho que é hora de compartilhar nossa história, de mostrar que às vezes os finais são apenas novos começos disfarçados, que a felicidade pode ter sabores diferentes do que imaginamos inicialmente. Nesse momento, Júlia correu até eles, seus pequenos braços estendidos pedindo colo. Gabriel a pegou, trazendo-a para a dança. Os três giravam agora juntos, rindo, criando mais uma memória preciosa naquele jardim que havia testemunhado tantas transformações. 1 ano após o casamento, a Delícias da Marie havia se transformado em um verdadeiro império de doçura e música. Os workshops nos hotéis de luxo faziam tanto sucesso que havia lista de espera. Marina viajava com Gabriel e Júlia, transformando cada destino em uma nova aventura familiar. Numa tarde especialmente movimentada, enquanto preparava uma nova receita em desenvolvimento, Marina observava sua filha de 2 anos e meio sentada ao piano com Ricardo. Era dia de visita do pai, e ele pacientemente ensinava a pequena as notas básicas. Júlia, com sua natureza musical, absorvia cada lição com entusiasmo. Mamãe, olha! Júlia chamou animada, tocando uma sequência simples de notas que acabara de aprender. Gabriel, que organizava a contabilidade em uma mesa próxima, ergueu os olhos com um sorriso orgulhoso. A cena era um retrato perfeito do que haviam construído. Uma família não convencional, unida pelo amor e respeito mútuo. O livro de Marina havia sido publicado 3 meses antes e já estava em sua 2ª edição. Sinfonias de Açúcar. Não era apenas um livro de receitas, mas um testemunho de como a vida
pode nos surpreender com suas próprias receitas de felicidade. Tenho uma novidade, Marina anunciou durante o jantar daquela noite, depois que Júlia já estava dormindo. Gabriel percebeu algo diferente em seu sorriso, um brilho especial em seus olhos. Você está... Ele perguntou, seu coração acelerando com a possibilidade. Marina assentiu, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Grávida. Descobri hoje de manhã. Gabriel a abraçou forte, seu coração transbordando de felicidade. A Júlia vai amar ter um irmãozinho ou irmãzinha, ele sussurrou. Na verdade, Marina sorriu. Acho que ela já sabe. Hoje mais cedo, enquanto preparava os doces, ela colocou a mão na minha barriga e disse: "Tem música aqui dentro, mamãe." Foi quando decidi fazer o teste. A notícia foi recebida com alegria por todos. Clara já começava a planejar um chá de bebê temático. Ricardo ofereceu-se para compor uma música especial para o novo membro da família, e Augusto Meirelles brincou dizendo que precisariam adicionar um novo capítulo ao livro. Naquela noite, deitada na cama com Gabriel, Marina refletia sobre como a vida havia mudado. A dor do passado não havia simplesmente desaparecido. Tinha se transformado, como ingredientes que, combinados na medida certa, criam algo novo e especial. No que está pensando? Gabriel perguntou suavemente, sua mão descansando sobre a barriga ainda plana dela. Em como a vida é engraçada, ela respondeu. Há 3 anos, quando assinei aqueles papéis de divórcio, achei que era o fim. Mal sabia que era apenas o primeiro ingrediente de uma receita muito mais especial. Gabriel sorriu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. E qual é o segredo dessa receita? Amor, é claro, Marina respondeu, aninhando-se mais perto dele. Mas não aquele amor dos contos de fadas. O amor real, que cresce devagar, que aprende com os erros, que aceita as imperfeições, como uma massa de bolo que precisa do tempo certo para crescer. Lá fora, a noite estava serena. Pela janela aberta, entrava a brisa suave que trazia o perfume das flores do jardim. No quarto ao lado, Júlia dormia tranquila, talvez sonhando com as novas músicas que aprendera. E ali, naquele momento perfeito, Marina soube que havia encontrado sua própria receita de felicidade. Não nos livros de culinária, mas na coragem de recomeçar, na força de transformar dores em doçuras, e no amor que, como o mais perfeito dos doces, só precisa dos ingredientes certos e do tempo adequado para ficar no ponto perfeito.